Vamos lá, pessoal. Então, esse tema, cromatografia, fundamentos e aplicações, às vezes alguém nunca ouviu falar esse nome por aí e pensa, um nome meio estranho à primeira vista, né? Cromatografia. De onde vem isso? Então, primeiro eu vou iniciar com um breve histórico, que é para vocês entenderem como que essa técnica, que é muito importante para químicos, para médicos, bioquímicos, farmacêuticos e diversas áreas em geral de profissionais, tanto na pesquisa quanto na aplicação, como que ela se desenvolveu um pouco inicialmente, e depois a gente parte para a técnica em si, para vocês entenderem como que foi. Tudo bem? Então, esse carinha aí, ó, o Michael Tissot, não sei se minha pronúncia está muito boa, foi quem desenvolveu, quem criou a terminologia, primeiramente no estudo de doutorado dele. Então, o primeiro registro dessa técnica, a cromatografia, ela é datada de 1906, por esse cientista aí, ó. Ele era um botânico, ele nasceu na Itália, só que ele era filho de imigrantes russos, e ele realizava um trabalho com uma parte de vegetais, né, por ser botânico, e ele tinha por objetivo separar substâncias, ou identificar e caracterizar substâncias de vegetais. Então, a origem da palavra, o que é? Dividindo ela ao meio, a gente voltar lá para o grego, cromato, cor, grafia, escrita. Então, ou seja, o que é cromatografia? É uma escrita da cor, é uma imagem, um relato, um resultado que vem da cor. E por que da cor? Porque no seu estudo, Tisser, ele estudou as clorofilas no mundo vegetal e no animal. E no seu estudo de doutorado, que ele defendeu essa tese, foi onde apareceu, e nos seus artigos publicados, os trabalhos, foi onde apareceu essa terminologia a primeira vez. Ou seja, ele foi o criador da cromatografia no seu sentido mais puro, dessa técnica, que é muito aplicada em diversas áreas. Então, o objetivo dele era separar pigmentos. A clorofila, né, a gente sabe que ela tem aquela cor esverdeada, só que ali tem uma grande quantidade de substâncias. Tem substâncias inorgânicas, orgânicas, com características diferentes, tem macromoléculas, tem micromoléculas, tem umas em menor quantidade, outras em maior quantidade. Então, o que ele fez a primeira vez e batizou esse termo de cromatografia, daí onde vem cor? Ele montou um aparato, uma espécie de tubo de ensaio, que a gente chama de coluna cromatográfica. Então, vocês podem fazer uma analogia como um tubo de ensaio, só que ele era furado embaixo. O que ele pegou? Uma parte sólida, que era composta de alumina, sucrose, carbonato de cálcio, e nessa parte sólida ele colocou um solvente para compactar esse meio e deixar com que a substância que ele fosse colocar ali, extraída das clorofilas, elas pudessem passar. O objetivo dele era o quê? Tentar separar a máxima quantidade possível de substâncias que ele colocava nesse recipiente aí. Então, ele observou com o tempo que várias colorações diferentes, que todos compunham o verde da clorofila, elas iam se fragmentando durante essa coluna. Vocês podem perceber que o amarelo está mais embaixo, o verde mais em cima e o azul mais em cima ainda. Para a primeira parte da figura, tinha apenas um pequeno fragmento verde em cima. Isso era a amostra dele, de clorofila. Era uma mistura de compostos que formava o extrato da clorofila. Ao passar um tempo e ir adicionando éter de petróleo, esses pigmentos todos que compunham a clorofila, eles foram se separando. Daí veio o termo de cromatografia, que ele criou esse termo, o cromato, por causa das diferentes cores que separavam, ou seja, a cor era o parâmetro dele. Ele separava a clorofila em diferentes substâncias, e essas substâncias associadas a cores diferentes. Então, daí que veio essa criação do termo. Então, aqui um breve histórico da evolução da técnica, principalmente de quando ela começou, em 1906, com esse criador, né, o italiano, Diogenes Rudis. Então, ele criou a técnica com esse experimento que eu descrevi para vocês. Em 1930, com e Lederer, eles otimizaram o trabalho desse cientista que criou a técnica, ou seja, levou mais um tempo aí, 24 anos, para eles otimizarem, publicarem trabalhos com essa técnica. Até então, basicamente, só esse cientista que tinha citado e tinha trabalhado com essa técnica. Então, eles otimizaram o trabalho, as condições experimentais, tudo bem? E aí a técnica foi se desenvolvendo. Os estudos que eles fizeram foram mais ou menos no mesmo sentido, de separação de xantófitas de vegetais, só que foi mais ou menos uma otimização, um melhoramento da técnica do Michael. Em 1938, foi uma reintrodução de uma parte
cromatografia, só que era um pouco diferente. Eles não utilizaram coluna, esses dois, Ismailov e Schreiber. Aí. Esse CCD significa cromatografia em camada delgada. Então, a partir de então, eles introduziram uma nova técnica que também era cromatográfica, só que ela era uma superfície plana e não em um tubo-cilindro, como o Michael desenvolveu lá no início. Tudo bem? Em 1941, Martin e Singer continuaram esse estudo de separação e distribuição das espécies em fase, que foi a criação da técnica líquido do líquido. Mais tarde, isso rendeu para eles o prêmio Nobel, de tamanha importância desse estudo, que é um estudo relacionado à partição, ou seja, a migração de uma substância entre fases. Ela está numa fase líquida, só que ela está em contato com outra fase líquida e ela migra de uma fase para outra. E essa distribuição, essa partição das substâncias entre as fases, gerou um prêmio Nobel para esses dois cientistas aí. Tamanha era a importância. Então, não foi pelo fato de ser a cromatografia, mas sim por ter estudado e explicado um fenômeno tão importante que promoveu o desenvolvimento científico naquela época, que foi o fenômeno da partição, ou seja, uma distribuição líquido-líquido das espécies. Em 1941, um outro cientista e colaboradores, Hess, ele criou o equilíbrio, né? Ele explicou o equilíbrio gás-sólido, a cromatografia, equilíbrio entre duas fases, uma substância que passa por um caminho e ela vai interagir com uma parte sólida, só que ela vai interagir com uma parte gasosa também. Então, aí a gente tem um sistema bifásico, uma fase gás e uma fase sólida. Em 1952, Martin e James, eles criaram o gás líquido, ou seja, essa distribuição das espécies aí entre uma fase gasosa e uma fase líquida, e uma ajudando na separação das substâncias dentro daquela condição. Em 1954, ele inventou, né, o detector de condutividade térmica, um tipo de detector que inicialmente foi aplicado diretamente na cromatografia e ajudou muito na evolução da técnica da cromatografia, porque anteriormente eles conseguiam separar apenas pela cor, então identificava, ó, tal substância tinha tal cor, eu conseguia separar de tal substância que tinha tal cor. Então eram métodos colorimétricos, mas apenas na observação e não conseguiam quantificar, ou seja, determinar a quantidade das espécies que tinha. E através da criação desses detectores, foram acoplando a cromatografia e foram aumentando a diversidade e possibilidades de análise e determinação de analitos, de solutos nas amostras. Posteriormente, em 58, pretórios e colaboradores, eles criaram um detector de ionização em chama, que possibilitou análise de mais tipos de substâncias ainda, que têm características diferentes da condutividade térmica. Em 1958, Galay ele introduziu as colunas capilares na cromatografia líquida de alta eficiência, que foi um boom enorme, foi um desenvolvimento muito grande, que a gente associa isso à cromatografia moderna, que mais para frente eu vou explicar para vocês. Isso aí deu um aumento muito grande na quantidade de trabalhos, no que possibilitou a diversidade de trabalhos que foram desenvolvidos nessa área. Na década de 60, então, a gente teve o desenvolvimento dessa cromatografia líquida de alta eficiência, por isso a abreviação aí de CLY, e diversos modos de detecção, sistema de bombeamento, que eu vou mostrar para vocês, foram tornando a técnica muito mais interessante sobre diversos aspectos, como ela ser mais rápida, eficiente, precisa, puderam passar a determinar diferentes tipos de substâncias que antes não conseguiam por essas técnicas, separar elas. E atualmente, né, assim, eu falo atualmente, assim, da década de 90, os anos 2000, 2010 daí em diante até hoje, foram desenvolvidas diversas técnicas de detecção, ou seja, de detectar a substância quando ela era separada no sistema cromatográfico, como espectrometria de massa, ressonância magnética nuclear, infravermelho. Então, a associação dessas técnicas de detecção à cromatografia possibilitou também o crescimento da técnica e a possibilidade de análise que se podia desenvolver, com uma cromatografia multidimensional também, que aumentou muito esse leque de opções. Tudo bem? E aí, em termos de popularização, no início, como eu falei para vocês, desde lá de 1906, os primeiros trabalhos, como se analisava as substâncias, os analitos,
separava-se pela cromatografia e identificava como? Pela cor, um método colorimétrico. Não se conseguia determinar a quantidade das substâncias. Atualmente, essa diversidade, essa evolução da tecnologia na cromatografia e nos sistemas de detecção, de amostragem, de preparo de amostras, possibilitou uma gama de trabalhos com diferentes objetivos, e hoje a gente já pode, além de separar, que é o princípio da cromatografia, a gente identifica, detecta, né, a gente pode quantificar, falar quanto que tem da substância numa amostra por uma análise cromatográfica, a gente pode pré-concentrar. O que é isso? Eu vou adicionando pequenas quantidades da amostra e separando, e eu vou juntando tudo em um frasco, uma substância isolada, ou seja, eu partir de uma condição mais diluída e eu vou ter uma condição num frasco onde a substância de análise minha, o meu analito, está mais concentrado. Então, após esse breve histórico para introduzir vocês, agora a gente vai começar com a técnica propriamente, que é o conceito que eu já falei para vocês da cromatografia. Então, cromatografia, o escrito da cor. Só que o objetivo da técnica, com essa observação da separação das cores, das substâncias, é separar. Então, o princípio básico da cromatografia, que eu quero que vocês entendam, é separar. Eu tenho duas coisas juntas, duas ou três ou quatro juntas, no mesmo copo, por exemplo. Eu vou colocar o que está nesse copo, nesse becker, em algum sistema cromatográfico, que tem vários deles, que eu vou mostrar para vocês, e o objetivo, ao final da cromatografia, desse processo cromatográfico, é o quê? Eu ter essas substâncias separadas. Então, eu vou adicionar ali A mais B mais C mais D. No final, A vai estar isolado, B vai estar separado, C vai estar separado e D também vai estar separado. Então, o objetivo principal é esse, tudo bem? E isso ocorre através de um processo físico-químico de interação, onde a gente tem cinco tipos principais de processo que eu vou falar mais na frente: a dissorção, absorção, troca iônica, e a distribuição das espécies em equilíbrio entre as fases, que é a fase estacionária e a fase móvel, que é o princípio do equilíbrio que acontece nos sistemas cromatográficos para que ocorra essa separação, tudo bem? Então, a fase móvel, que é uma dessas duas fases, ela é responsável por carregar. O que é isso? Fazer o transporte das substâncias por todo o processo cromatográfico, bem? E a gente pode chamar ela também de eluente ou solvente. Pode estar no estado gasoso ou pode estar no estado líquido ou também como um fluido supercrítico, que eu vou mostrar para vocês mais adiante. Então, geralmente, essas fases, elas têm que ter algumas características. Obviamente, dependendo do sistema, do tipo de análise, se é uma cromatografia clássica, se é uma cromatografia moderna, se ela é gasosa, se ela é líquida, tudo bem? Então, aqui é só para ilustrar para vocês esse frasco ao lado aí, que é um esquema de uma cromatografia líquida, onde utiliza esse frasco aí e, a partir de uma bomba, suga esse líquido. E esse líquido é quem? A fase móvel do meu sistema cromatográfico, tudo bem? Então, se ela vai arrastar a substância, o analito, as substâncias que estão naquele sistema, elas têm que ser solúveis nessa fase móvel, tudo bem? Só que ela pode estar, como eu falei para vocês, se for uma cromatografia gasosa, na fase gás. Aí não vai ser um exemplo que está nesse frasco aí, vai ser uma fonte que gera um gás, de onde a gente obtém dele, e esse gás sai arrastando o analito que está na forma de um gás também, tudo bem? Ele deve ser solúvel na fase móvel, como eu falei para vocês, uma viscosidade elevada, mas nem tão elevada, depende de cada sistema, eu vou abordar isso com vocês um pouco mais para frente, tá bem? E ele não deve reagir com a fase estacionária. Ele deve apenas ter contato e fazer com que o analito interaja com a fase móvel e com a fase estacionária, que a gente vai discutir agora. Então, essa fase estacionária, a gente chama de suporte, matriz, ou em algumas situações que ela pode estar modificada, ela vai ter um contato direto com a fase móvel. E essa diferença vai fazer com que, pela questão de afinidade, se é mais polar, se é mais apolar, se a substância interage mais com a fase estacionária ou com a fase móvel, vai fazer com que haja separação das espécies e a distribuição entre essas fases, tudo bem? Então, a gente pode classificar as fases estacionárias dos sistemas cromatográficos de acordo com a seletividade deles. Então, se a gente tem, por exemplo, o exemplo em vermelho, ó, a gente repara que tem quantos picos que a gente chama aí, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, não é? Então, a gente tem uns maiores, outros menores, só que o que vocês conseguem observar nesse gráfico em vermelho? Que todos os picos que a gente tem estão separados. Quer dizer que a fase estacionária é seletiva, ela conseguiu separar
todas as 7 substâncias que tinham numa amostra. Na parte em azul, no gráfico em azul, a gente já percebe uma diferença. Ó. Se a gente perceber o primeiro e o segundo pico, contando a partir da linha da esquerda para a direita, a gente percebe que tem um maior e um bem pequenininho. O que a gente percebe? Que eles não estão distanciados, ou seja, não houve uma boa separação. O terceiro e o quarto também não. Então, quer dizer que essa fase estacionária, ela não seleciona, ela não separa bem. A resolução vai ser baixa, a definição do cromatograma vai ser baixa. Então, se uma fase estacionária que a gente usa é essa em azul, ela não é bom para o nosso sistema, ela não vai separar bem as substâncias. Este em vermelho está com eficiência, separou perfeitamente, eu não vou gerar problema na minha análise, tudo bem? Então, os princípios que governam essa técnica é a distribuição, a interação das substâncias que estão presentes na amostra e que vão ser separadas com essas duas fases. Como que eu ilustro isso para vocês? Imaginem essa figura como um tubo cilíndrico, onde essa parte em cinza, nas superfícies, na parede do tubo, é uma fase estacionária, pode-se considerar que ela esteja na parte sólida, mas ela pode ser líquida também. E a parte no interior, em laranja, é onde, vamos imaginar que, como se fosse uma água escoando por esse caminho dentro de um tubo. É a fase móvel, o que vai arrastar a substância. Então, na primeira parte, eu coloquei a minha amostra. Nessa minha amostra, tem quantos tipos de substâncias? 3. A em triângulo preto, a em bolinha verde e a em quadrado, losango, é azul. Então, eu adicionei uma amostra que ela está toda misturada com 3 tipos de substâncias. Quando eu vou adicionando mais fase móvel ao sistema, compara a primeira figura com a segunda. Na segunda, já começa uma separação entre as espécies. Ó, os triângulos pretos estão mais para trás, depois, no meio dessa análise estão as azuis, e um pouco mais para frente, as verdes. E no processo final, o que a gente tem? As espécies bem separadas. Cada espécie dessas aí vai gerar um pico diferente no final, onde eu vou obter o meu cromatograma, que eu vou mostrar melhor para vocês. Então, a gente tem basicamente essa etapa. Uma fase móvel, arrastando a amostra. Pela diferença de afinidade, o que vocês podem observar aí? A preta não vai demorar mais a sair do sistema, quer dizer que ela está interagindo com mais força com a fase estacionária. Se a fase estacionária é mais apolar, a gente pode deduzir que a substância preta é mais apolar também. Por consequência, se a verde interage menos com a fase estacionária, se ela é muito solúvel, interage mais fortemente com a fase móvel que está em laranja, então a gente deduz que ela é mais, interage dessa forma, e se a fase móvel é polar, então a substância verde provavelmente é mais polar. Então é assim que se dá a distribuição, o equilíbrio e os mecanismos de separação, de acordo com esse princípio. Tudo bem? E aí, nesse passo a passo aqui, tem jeito da gente ver o que eu ilustrei para vocês ali atrás. Então, ó, olhem para essa figura aí do lado, a gente tem 5 etapas, certo? Primeiramente, aí a gente tem uma coluna cromatográfica, ó. Na parte de cima, então a gente tem a fase sólida, uma coluna recheada, certo? A gente vai colocar uma amostra lá em cima, na primeira parte, no tempo zero, que tem 2 substâncias misturadas, A e B, elas estão juntas, elas não estão separadas. A gente colocou a amostra. Com o passar do tempo, primeiro, a gente tem que condicionar essa fase, essa coluna, com a fase móvel, antes de adicionar as substâncias, para que o meio esteja homogêneo, para que a amostra percorra e as substâncias sejam separadas. Então, após esse condicionamento, no tempo zero, a gente adiciona a amostra com a substância A e com a substância B misturadas, certo? Na parte 4, a gente adiciona o eluente, vai adicionando cada vez mais. B e A são compostos diferentes, então eles vão agir de forma diferente com a fase móvel e com a fase estacionária. Ao longo do tempo, o que a gente vai perceber? Que essas substâncias estão separando. A está mais para baixo, ou seja, ela está mais perto de sair da coluna cromatográfica do que B. Então, o que a gente entende por isso? Que A interage com mais força com a fase móvel, que está transportando ela, e B fica mais retida, quer dizer que ela interage mais fortemente com a fase estacionária. Esse princípio de afinidade entre as fases móvel e estacionária com as substâncias que tem na amostra. Ao chegar no 8, no tempo 3, A sai totalmente da coluna e não tem mais contato com a fase estacionária. Nesse momento, ele chega no detector, vai determinar a substância A, e dependendo do detector, a quantidade que existe dela
naquele meio que existia na amostra. Então, a gente vê que no cromatograma, tem um sinal do detector aí embaixo, a gente vê que gera um pico referente a A quando ele chega no detector. No último passo, que é o nono, no tempo T4, a gente adiciona mais eluente, mais fase móvel, B chega no detector e referente ao segundo pico. Então, no tempo 4, a gente consegue detectar a substância B, independente do detector que a gente estiver utilizando. E como eu falei, se for um detector que seja possível a quantificação, ele vai falar também, de acordo com a área que ele mediu, ou com a altura desse pico, a quantidade que tem daquela substância no sistema. Tudo bem? Então, tem alguns termos técnicos que eu já fui falando, mas só para vocês familiarizarem mais, o eluente, que é um fluido que percorre o sistema cromatográfico, como eu falei, ele pode ser líquido, pode ser gasoso, ou pode ser um fluido supercrítico. O eluato, que é após a condição de sair do sistema cromatográfico, essa fase móvel, depois que ela sai do sistema cromatográfico, a gente chama ela de eluato, ou seja, eluente, o que carrega as substâncias, certo? Esse fluido, e eluato após ela ter passado pela, vamos, até agora, como a gente viu, pela coluna cromatográfica. E eluição é esse processo que a gente pode ver por aí. Então, a coluna, com suas partículas de fase estacionária, podemos fazer analogia com o sólido, por exemplo, a substância entra aí, ó, na esquerda, a entrada, como eluente, e sai como eluato ao final do processo, depois da separação, levando as substâncias que foram separadas quando passaram pela coluna cromatográfica. Tudo bem? Aqui a gente tem esse outro termo, que é um cromatograma, ou seja, é o que indica para a gente todas as substâncias que saíram, que foram separadas ali. Então, de acordo com o detector, nesse caso, aí vocês podem olhar aí no eixo da ordenada, da esquerda, que é um detector de fluorescência, e aqui o tempo da corrida, ou seja, desde que eu iniciei, que eu coloquei a minha amostra, e chegou o primeiro sinal do detector, eu consegui separar algumas substâncias. Então, isso é um cromatograma, é o que fala para a gente, tudo bem? Quantas e quais substâncias tem ali. Então, nesse caso, qual que é o número de substâncias nesse cromatograma? A gente tem 4 substâncias. Cada pico desse corresponde a uma substância que estava na mistura da amostra inicialmente. Algum pico desse pode ser que tenha 2 substâncias ou mais que tenham características muito parecidas. Então, no 4, por exemplo, pode ser que tenha 2 ou 3 substâncias, só que elas têm estrutura tão parecidas que elas não conseguiram ser separadas pelo sistema cromatográfico. E aí a gente tem que fazer diversos tipos de análise para confirmar se ali há apenas uma substância, dependendo do detector vai falar para a gente, ou se ali tem uma mistura de substâncias ainda, que a gente tem que tentar separar de alguma outra forma, tudo bem? Por esse cromatograma, a gente consegue, mesmo sem conhecer qual estrutura qual que interage mais fortemente com a fase estacionária? A gente tem que pensar o seguinte, se ela interage mais fortemente com a fase estacionária, ela vai ficar mais tempo dentro do sistema cromatográfico, da coluna. Então, ela vai demorar mais a sair. A substância que interage mais forte com a fase estacionária e chega no detector por último é a substância 4. Por conseguinte, a substância que interage mais fortemente com a fase móvel, a substância 1. Se ela interage fortemente com a fase móvel, automaticamente vai interagir de forma fraca com a fase estacionária, então ela vai sair primeiro, porque ela foi carreada com bastante força até chegar no detector pelo eluente, pela fase móvel, tudo bem? Mais alguns termos técnicos aqui, nesse cromatograma aí, que é genérico aí, mostrando para vocês, o tempo de retenção. O que é o tempo de retenção? Ele está associado ao tempo que uma substância leva de quando a gente adiciona a amostra até ela chegar no detector e gera o pico dela, que é esse pico maior, grande aí da linha em verde, tudo bem? O tempo morto, o que é? É o tempo que o solvente ou uma substância gasta até chegar no detector, carreada totalmente pela fase móvel, ou seja, nesse caso, não há interação dessa substância ou da fase móvel com a fase estacionária, ela simplesmente passa. Então, por isso que é o menor tempo possível de um pico que a gente observa no cromatograma. E tem o tempo de retenção ajustado, que é a diferença entre esses dois. É um parâmetro que a gente utiliza mais, porque a gente desconta o tempo para ver a interação da substância, do analito, com a fase móvel e com a fase estacionária. Então, cada substância tem o seu tempo de retenção e o seu tempo de retenção ajustado, que é essa diferença entre o tempo de retenção e o tempo morto, que é associado à fase móvel, uma substância que não é detectada. Tudo bem? Professor Jonas, Oi. Desculpa lhe interromper, mas tem como você voltar um pouquinho e repetir a última parte, por gentileza? Essa aqui? Isso. Sim, ó. Esse cromatograma aqui, ó, faz a associação desse cromatograma como se fosse esse. Isso aqui é apenas um genérico, tudo bem?
A gente vê dois picos nesse cromatograma. Vê um primeiro, pequenininho, e um segundo maior, tudo bem? Então, o que é esse TR, esse tempo de retenção? É o tempo que a substância gasta para atravessar todo o sistema cromatográfico. Não tem aquela coluna lá, quando a gente adiciona a amostra lá em cima, no alto da coluna? Então, ela gasta um tempo para percorrer, desde lá do início da coluna, até chegar na parte final, onde o detector vai identificar, ó, essa substância acabou de sair do sistema cromatográfico. Então, ela vai gastar que tempo? Esse tempo TR ali, ó, desde o início até lá onde foi mostrado o pico. Isso é o tempo que a substância fica dentro da coluna, tudo bem? Aí, depois tem um tempo morto. O que é esse tempo morto? É o tempo que uma substância que não interage nada com a fase estacionária, ou seja, se ela não interage nada com a fase estacionária, ela interage apenas com a fase móvel. Então, a gente pensa o seguinte, se eu abrir a torneira de uma distância de 2 metros, está no alto de uma casa uma torneira, a gente pode marcar o tempo. Qual que é o tempo que gasta para o primeiro pingo de água, pela ação da gravidade, cair do telhado da casa até o chão? Eu vou marcar esse tempo. Esse tempo é o quê? O tempo morto. Por quê? Porque a água interagiu, ela foi perturbada durante esse processo de caimento dela até encostar no chão? Não, nada atrapalhou a água. Então, essa primeira gota de água, ela gastou um tempo X até tocar no chão. É o tempo que a fase móvel gasta, ou que uma substância que não interage com a fase estacionária e apenas com a fase móvel gasta para chegar até o detector. Tudo bem? Então, um tempo muito curto. Varia de sistema para sistema. E o tempo ajustado, ó, que é o último, o tempo de retenção ajustado, é o tempo da substância, ó, como se fosse o TR lá, o azul. Só que por que ele é o TR'? Porque ele desconsidera que a substância fica tanto tempo lá, mas tem esse pequeno tempo que é o tempo morto, que não é por parte dela, essa interação é com a fase móvel, tudo bem? Então, um tempo ajustado que a gente fala, ela demorou o TR para percorrer todo o sistema, só que uma parte não é por causa dela, é por causa de quem? Da fase móvel, que tinha uma pequena interação com a fase estacionária pelos obstáculos no caminho, tudo bem? Então, a gente tem o tempo de retenção ajustado, que é esse TR'. É um tempo corrigido que ela leva para percorrer todo esse caminho. E aqui a gente vai ver 3 fatores os principais que afetam a separação das substâncias no sistema cromatográfico, certo? Primeiro, a estrutura química do composto, ou seja, se um composto é mais polar ou mais apolar, ele vai interagir mais com a fase móvel ou com a fase estacionária de acordo com as características dele. Então, a gente vai escolher o nosso sistema para ser estudado de acordo com isso. Que tipo de estrutura que eu vou separar? Qual fase estacionária que eu vou escolher? Coluna. Qual a fase móvel que eu vou escolher? Tudo pensando nas características do composto para eu conseguir separar aquela amostra, tudo bem? Se eu não conheço nada, eu faço algumas determinações antes. Eu determino a solubilidade, eu tento fazer uma análise direta espectrométrica, posso fazer alguma precipitação, formar algum precipitado para ter uma noção da estrutura dela. A gente não vai introduzir no sistema a amostra sem ter nada sobre ela, tudo bem? Então, a gente faz uns estudos prévios para depois, então, a gente continuar nesses estudos cromatográficos. O outro é o tipo da fase estacionária, certo? Se ela é sólida, se ela é líquida, ela é sólida ou líquida, mas que tipo de estrutura que é a dela, estrutura química, que ela vai interferir, e aí a substância vai interagir mais com a fase móvel ou mais com a fase estacionária. Isso vai mudar o tempo de retenção, pode ter alargamento no pico ou não. E o terceiro fator é a temperatura da coluna. Se eu aumento a temperatura, o que eu tendo a fazer com uma coisa, com um fluido? Com um gás, com um líquido. Se eu aumento a temperatura, a tendência é diminuir a resistência ao escoamento. Eu estou diminuindo a viscosidade daquele fluido, seja um gás ou seja um líquido. Então, isso vai interferir diretamente na velocidade e, consequentemente, na distribuição da espécie entre as fases. Ó, se eu tenho uma temperatura mais alta, quer dizer que corre mais rápido a minha análise cromatográfica e a maior quantidade da minha substância que eu estou separando está na fase móvel. Se eu faço essa análise em temperatura mais baixa, quer dizer que eu diminuo a viscosidade do sistema. Então, essa substância interage mais com quem? Com a fase estacionária na parte de baixo. Então, ela vai ficar mais retida, o processo vai demorar. Jonas, esse processo é sempre para qualquer espécie? Não. Tem espécie que, com a temperatura mais alta, ela tem um comportamento diferente de outra espécie que, com a temperatura mais baixa, tem outro comportamento. Isso varia da espécie, da estrutura dela, da interação com a fase móvel, com a fase estacionária, tudo bem? Com a fase móvel que a gente está estudando no sistema, então depende de vários fatores.
não tem como adotar isso como regra para todos, certo? Esses comportamentos interferem. Agora, não vão ser iguais, da mesma lógica, para todas as substâncias, e para todas as fases móveis e fases estacionárias, tudo bem? Aqui um conceito da constante distribuição, que está associado à migração da substância entre as fases, dentro da coluna cromatográfica. Como que a gente interpreta isso? Que a gente, dentro da coluna cromatográfica, a gente interpreta que tem vários equilíbrios acontecendo ali, porque uma substância, imagina apenas uma molécula lá, dentro do sistema, ela pode estar na fase móvel, aí ela pode ter contato com a fase estacionária, e ora ela está na fase estacionária, depois ela está na fase móvel, então tem vários processos de equilíbrio e migração, distribuição dessa espécie entre as duas fases, a móvel e a estacionária, tudo bem? Então, essa diferença aí faz com que o sistema esteja sempre nessa condição de equilíbrio, a substância, ou várias substâncias, né, que a gente está separando, entre as fases. Se as substâncias têm estruturas diferentes, elas vão interagir de forma diferente, e cada substância vai ter o seu equilíbrio entre a fase estacionária e a fase móvel, tudo bem? Só que não é um equilíbrio fixo, é um equilíbrio dinâmico, e ainda que ele sofre uma vetorização. O que é isso? O eluente está arrastando num sentido. Se a gente pensar naquela coluna que a gente viu lá desde o início, essa cromatografia clássica, que a gente adiciona a substância lá no alto, e ela vai descendo pela ação da gravidade, por exemplo, o eluente, com a ação da gravidade, está arrastando as substâncias. Então, ela vai ficar em equilíbrio ali? Não totalmente. Ela vai ter um desequilíbrio por causa disso, mas ela vai atingir equilíbrios o tempo todo e vai se desmanchando e fazendo novos equilíbrios, mini-equilíbrios, infinitesimais, que a gente pode considerar assim, bem? Então, do ponto de vista para a gente mensurar isso, essa constante de distribuição, ela representa essa associação do analito, de um analito específico que eu estou analisando, essa distribuição dele entre as duas fases. Então, a constante de distribuição está associada à concentração, à quantidade das espécies, de uma espécie, por exemplo, X ou Y ou Z, na fase móvel, com a quantidade dela que está na fase móvel e na fase estacionária. Uma substância pode estar mais na fase móvel, outra substância pode estar mais na fase estacionária. O que isso quer dizer? Que as substâncias são diferentes, elas vão ter características diferentes. Então, elas interagem de forma diferente com a fase móvel e a fase estacionária, tudo bem? Como que a gente vê esse comportamento da constante de distribuição? Ora, se eu tenho uma substância X que ela interage fracamente com a fase estacionária, o que vai acontecer com ela? A concentração dela na fase estacionária vai ser baixa, porque a interação dela é fraca. Então, onde que ela vai estar no sistema? Vai estar em maior quantidade na fase móvel, tudo bem? Então, essa é a análise que a gente consegue fazer. Se ela fica interagindo pouco com a fase estacionária, ela vai ficar pouco tempo ou muito tempo no sistema? Pouco tempo, porque a fase estacionária não está conseguindo reter ela naquele sistema, prender ela ali, porque ela interage pouco. Então, a fase móvel interage maior com a substância, então ela vai sair mais rapidamente, ela vai ficar menos retida no sistema, tudo bem? A gente tem outro termo aqui, um outro parâmetro, que é o fator de retenção, ou que a gente chama também de um fator de capacidade K, um K minúsculo aí, diferente daquilo que a gente viu da constante de distribuição, tudo bem? Então, ele está associado diretamente à afinidade pela fase estacionária, ou seja, a retenção, o tempo que a substância fica dentro do sistema cromatográfico. Ele é um parâmetro muito importante para a gente controlar a qualidade ao longo do tempo, se a fase estacionária, ela não é fixa, viu, gente? Vai perdendo a fase estacionária sempre aos poucos, um pouquinho, depende das condições de uso. Ela tem uma vida útil, tá? Tem materiais particulados bem pequenos lá, mas que de tanta pressão, dependendo do sistema, de tanta força, ele vai forçando essa fase estacionária. Então, uma coluna cromatográfica que a gente usa, por exemplo, seja cromatografia gasosa ou cromatografia líquida, qualquer sistema, se eu compro ela hoje, ela tem uma eficiência X. Ela é muito boa, ela está novinha. A fase estacionária dela está super nova. Mesmo que eu tenha muito cuidado em diversos parâmetros, armazeno no solvente adequado, faço um programa de temperatura, não utilizo muitos sais no sistema cromatográfico para fazer a separação. Mesmo que eu cuide muito dela, vai chegar daqui a 10 anos, ela não vai ter a mesma eficiência. Se eu fizer um experimento igual hoje e igual daqui a 10 anos, com a mesma amostra, com a mesma substância, com a mesma fase estacionária, o mesmo equipamento, os tempos de retenção vão ser diferentes, porque a quantidade de fase estacionária dentro daquela coluna cromatográfica, daquele sistema, é diferente da condição de quando eu comprei, de quando eu adquiri ela, tudo bem? Então, a gente vai perdendo, então, ao longo do tempo. Então, esse parâmetro aí, ó,
que é associado ao tempo de retenção, ele é muito importante para a gente determinar se a coluna está boa, se ela está velha, se ela está degradada, se a gente descarta ela e compra outra, se não está separando bem, se os picos não estão ficando bem definidos e bem resolvidos, tá bom? Então, quando esse K, esse fator de retenção, está próximo de 1, ela é facilmente eluída. Ou é porque não interage, ou porque a coluna está antiga, a gente precisa trocar. Se ele está maior que 20, por exemplo, é um parâmetro que pode, esse número, gente, é um parâmetro que pode variar de substância, de amostra de cada sistema, tudo bem? Não é o mesmo, é só um parâmetro aleatório, mas que ele varia de acordo com cada sistema e cada estudo que a gente vai fazer. Quer dizer que ele está associado a um tempo de retenção alto, ou seja, o composto está interagindo muito fortemente com a fase estacionária. Então, a fase estacionária pode estar nova, tudo bem? Ou a interação é muito forte, ou os dois. Um K ideal entre 1 e 5, porque promove uma boa distribuição entre as espécies, uma boa retenção, suficiente para separação. Então, isso é um parâmetro importante para a nossa análise cromatográfica. Então, associando o fator de retenção com a constante de distribuição, então, que a gente viu lá no slide 20, né? Agora há pouco, que a constante de distribuição está associada à concentração de uma espécie qualquer, uma espécie X, só uma, né? Está analisando um caso específico, não todas as substâncias, a distribuição dela em relação à massa nas duas fases, tudo bem? Então, eu apenas vou fazer uma conversão, não vou analisar em relação à concentração, mas eu vou substituir pela relação massa-volume, que vem da concentração. Então, eu tenho a concentração de A na fase estacionária, né, esse FE, e na fase móvel. Então, eu posso relacionar, ó, eu peguei esse Azinho em azul aí, ó, o que é? Massa da substância na fase estacionária sobre volume da substância na fase estacionária e substituir ela na primeira fórmula. Então, tem na parte de cima MFE dividido por VFE, a massa dessa substância sobre volume na fase estacionária. E na parte de baixo, eu substituir a quantidade, a concentração de A, da substância A, na fase móvel. Se eu fizer um rearranjo dessa equação, eu vou chegar aqui, a massa da substância na fase estacionária tem uma razão associada à massa dela na fase móvel, por essa distribuição, e o volume da mesma forma distribuído assim, tudo bem? Então, eu tenho essa relação, que eu acabei de determinar anteriormente, ó, determinamos ela aqui. A partir dessa relação, a gente observa essa relação da distribuição da massa e da distribuição do volume, nessas duas condições. Então, a gente chama desse fator de retenção, que é o K, que é a razão entre as massas de uma mesma substância nessas duas fases. E o beta é a razão dessas fases entre os volumes da fase, tudo bem? Então, eu apenas isolei massa sobre massa nas duas fases, K, volume sobre volume nas duas fases, beta. Então, são parâmetros que eu posso utilizar para monitorar o sistema. Então, KC é o quê? K vezes beta, o fator de retenção vezes multiplicado pela razão de fase, que eu posso utilizar isso como um parâmetro também, certo? E a partir do que a gente observa no cromatograma, dos tempos de retenção, dessa distribuição, do fator de retenção, a gente consegue, a partir desses parâmetros, determinar esses fatores. Então, a partir da equação que a gente obteve, essa equação 1, certo? E a partir dessa outra constante aqui, do fator de retenção, a gente observa que ele é determinado a partir do tempo de retenção, ó, em vermelho lá no gráfico, o tempo que ele leva para percorrer, e o tempo morto, que é o tempo associado à fase móvel. A gente pode utilizar ele como tempo ajustado também, que é um parâmetro mais palpável. Bem? Então, a gente chega na fórmula da constante de distribuição, a gente vê que ela depende do tempo de retenção da substância, do tempo morto naquele sistema, isso é específico para cada sistema, e de beta, que é a razão de volumes da distribuição da espécie entre as fases, tudo bem? Então, a gente tem aqui uma análise do fator de retenção versus o tempo de retenção. O que a gente observa com isso? Que é a razão entre a constante, esse fator de retenção, que é o fator de seletividade que a gente pode chamar também, de uma substância em relação à outra, para a gente falar se é eficiente ou não, que é o tempo ajustado dessa substância sobre o tempo morto, e a razão desses dois vai dar para a gente esse fator de seletividade em relação ao tempo. Então, a partir do tempo que eu observo lá naquele sistema, certo? Eu consigo determinar se a separação dos analitos é boa ou é ruim. E eu posso tentar modificar alguma condição no sistema para que a minha análise fique melhor, fique boa. Tudo bem? Então, eu tenho que, se a retenção relativa no sistema é alta de uma determinada substância, certo? Entre essas duas, eu estou medindo a separação entre dois compostos, quer dizer que a separação
vai ser boa, vai ser eficiente. Se esse fator é baixo, quer dizer que a separação entre esses dois compostos é ineficiente, tudo bem? Só que isso aqui são coisas que a gente estuda de forma mais aprofundada, determina os parâmetros para cada sistema e vê se ele está sendo eficiente e muda alguma coisa ali para melhorar a nossa análise, que o objetivo principal é sempre o quê? Separar substâncias, esse é o princípio da cromatografia, certo? E a gente conseguir determinar e quantificar quanto que tinha dali. Então, aqui a gente consegue observar que com o tempo que a substância vai ficando na coluna, ó, esse pico e esse gráfico, é a mesma substância. No tempo 1, por exemplo, em 5 minutos, ele era bem estreito. No tempo 2, ele já fica um pouco mais largo. No tempo 3, ele fica mais largo, ainda diminuiu o tamanho. Quer dizer que o tempo de residência, ou seja, o tempo que permanece dentro do sistema cromatográfico, promove um alargamento da banda. Ele se estreita, ele diminui, ele aumenta, ele diminui o tamanho e ele alarga. A quantidade de substância no tempo 1, que está junta de uma substância X, por exemplo, é a mesma lá no tempo 3. Ela anda juntinha, porque elas têm afinidade igual pela fase móvel e pela fase estacionária. Aquele conjunto, 20 moléculas, por exemplo. Então, a quantidade em T1 é a mesma que em T3. Só que a forma que ela se distribui no sistema é diferente, porque ela passou a interagir mais com a fase ou menos, certo? E como que a gente avalia a eficiência desse sistema, então? Que é a capacidade dele conseguir separar as substâncias, duas ou mais, depende do sistema que a gente vem analisando. Não pode ter dispersão ou ter mínima dispersão. Se o nosso sistema está com dispersão, o que que a gente faz? A gente controla parâmetros dele para conseguir chegar numa situação, bem, onde a gente consegue diminuir essa dispersão do sistema. A gente pode fazer isso? Pode. Tem vários ajustes que a gente faz no nosso estudo, na nossa análise, que a gente consegue chegar nisso. Então, um sistema de menor eficiência, que é esse em verde, por exemplo, onde os dois picos das duas substâncias em verde, eles têm uma parte em comum. Isso é bom? Não, isso é muito ruim. Quer dizer que há uma sobreposição dos picos. As substâncias não estão totalmente separadas. Então, essa análise está ruim. Outro efeito é o alargamento, que também não é bom. Então, o melhor é que tenha um pouco alargamento, que seja um pico mais alto e menos largo, e que não haja sobreposição, então a gente vai ter uma maior eficiência, como, por exemplo, no cromatograma em vermelho, tudo bem? Para medir essa eficiência, a gente utiliza a teoria que a gente chama de pratos teóricos, criados por Martin Singer em 1941, quando eles fizeram um estudo da partição do equilíbrio líquido-líquido, né? Essa distribuição da espécie entre essas duas fases. Até eles publicarem esse trabalho, os estudos que estavam associados, principalmente entre distribuição e separação das espécies, eram os processos de destilação contínua simples, que utilizava muito para fracionamento de petróleo nas refinarias, né, para a gente obter aquelas várias frações do petróleo, né, a gasolina tem uma massa molar, o piche, o asfalto tem outra, os gases voláteis, como um gás de cozinha, propano, butano, então eles saem em momentos diferentes, e cada etapa, cada fracionamento desse da destilação contínua, a gente entende como uma parte de equilíbrio, onde eles estão no borbulhador, algumas substâncias que são mais voláteis saem com mais facilidade no aquecimento, nessa destilação, e os que são menos voláteis vão ficando dissolvidos no sistema líquido, e com o tempo, com o aumentar da temperatura, eles vão separando todos esses fragmentos, essas frações. Essa associação, para determinar pratos teóricos, esses cientistas fizeram associando a um processo de destilação contínua. Então, num processo cromatográfico, eles entenderam e utilizaram essa teoria de destilação contínua, esses equilíbrios, que há vários no sistema aí, ó, vocês vão ver várias etapas saindo de baixo ali, ó, do verde, indo para o azul, até no azul lá em cima, eles fizeram associação de sistemas. Então, eles determinaram que num determinado nível, é um equilíbrio, eles chamaram disso de um prato teórico, que é um prato, de fato, na destilação. E a altura do prato, como se mede ela? É a altura entre esses dois níveis. Por que eu estou falando disso para vocês? Porque quanto mais equilíbrio se tem no sistema, certo? Quanto mais estágios, quanto mais pratos se tem no sistema, a gente pode interpretar cada equilíbrio desses aí, ó, onde a substância entra, fica em equilíbrio na fase vapor, na fase líquido, depois ela vai para o outro sistema do lado, e assim vai até passar por todo o sistema completo. Quanto mais equilíbrios tem, mais tempo fica no sistema. Então, melhor vai ser a separação pela quantidade desse número de equilíbrios. Então, esse número de pratos teóricos, quanto mais pratos teóricos, a gente fala que o sistema é mais eficiente, desde que
funcione para a nossa análise. Bem, não é a mesma quantidade, sempre, mesmo que seja análise, vai depender da fase dicionária, da coluna, de outros fatores. Então, como que a gente determina esses pratos? Chega nessa fórmula aí, pela associação, a forma de gaussiana dessa curva. Então, determina a área da base dessa curva, desse pico, projetando como se fosse um triângulo, essa área da base, e o tempo de retenção dele. Então, a gente precisa desses dois fatores, a área da base do pico e o fator de retenção, o tempo de retenção. A partir disso, a gente consegue determinar quantos pratos teóricos tem naquele sistema cromatográfico, para aquela coluna cromatográfica, no caso. Se o tempo de retenção for alto, o que vai acontecer? O tamanho da base, a largura da base vai diminuir. Então, a gente vai ter um pico mais largo, como eu acabei de falar para vocês. Isso vai fazer o quê? Com que eu aumente o número de pratos teóricos. Maior tempo de retenção, menor largura da base, vai ser um pico mais estreito, maior número de pratos teóricos. Isso fala o que para mim? Que essa coluna é mais eficiente. Se eu tenho uma coluna maior, ela tende a ser mais eficiente, que ela vai ter mais pratos teóricos. Esse N aí vai ser maior quantidade. Se eu tenho uma coluna menor, comparada com uma outra, ele vai ser menos eficiente, porque vai ter menos pratos teóricos, tudo bem? E aí, esse é um parâmetro que a gente pode utilizar os pratos efetivos com o tempo ajustado em relação ao tempo de retenção sem ser ajustado, tudo bem? E para ajudar a gente a determinar, se a gente aprendeu a calcular o N, que é o número de pratos teóricos que fala para a gente se é eficiente ou não, a gente pode determinar a altura equivalente a um prato teórico, como se tivesse vários equilíbrios ali, como num sistema de destilação contínua, tudo bem? Então, a gente tem que HL sobre N. O que é esse L? É o comprimento da coluna. Então, o tamanho da coluna pelo número de pratos, que a quantidade tem ali, a gente tem aquela altura pequena, que eu fiz a análise para vocês lá na destilação contínua, e a gente tem a altura de cada prato ali, tudo bem? Então, se eu tenho um grande número de pratos teóricos, ou uma pequena altura de um prato teórico, então, se eu tenho uma pequena altura, eu vou ter vários pratos teóricos, eu tenho uma melhor separação, meu processo é mais eficiente, o pico é mais estreito, ele é menos alargado, e isso se a separação for boa, então o processo vai ser mais eficiente, tudo bem? E a determinação da eficiência, como que a gente faz? A gente comparando dois picos aí, ó, por exemplo, a curva ideal é que seja numa forma de uma gaussiana, tudo bem? Só que essa gaussiana pode variar de acordo com essas características que a gente está vendo de diluição do processo. Então, a gente vê a curva em vermelho, ela é mais larga e mais baixa. Então, ela tem o quê? Menos pratos teóricos. A curva em azul tem mais pratos teóricos. Então, a em azul é uma curva mais eficiente, é um processo de separação mais eficiente do que o processo em vermelho, tudo bem? Aí, a gente tem alguns parâmetros relacionados também à eficiência para uma coluna em cromatografia gasosa. Então, a gente tem vários tipos de parâmetros aí que a gente analisa, o diâmetro da coluna, a espessura da fase estacionária dentro da coluna, a altura daquele prato, que a gente pode calcular, como vocês viram ali agora, o número de pratos. Então, essas são as colunas capilares, colunas com grandes comprimentos, tem até 30 metros de comprimento. Então, todos esses parâmetros aí diferentes com as colunas. O que a gente observa? Se a gente for lá para o N, ó, a gente está em 370.370, no primeiro N lá. À medida que a gente vai baixando, a gente vai diminuindo. Quer dizer que se eu tenho poucos pratos teóricos, então a tendência é que a minha eficiência, a eficiência do processo, seja diminuída por conta daquela coluna. As colunas empacotadas, que elas são maiores, a fase estacionária não tem a granulometria tão perfeita como as colunas capilares, elas são menos eficientes. Então, ó, o número de pratos teóricos é menor, o tamanho dela também é menor, então o número de pratos vai ser menor, a altura dos pratos também vai ser diferente. Então, por isso, a gente fala que elas são mais eficientes por ter maiores pratos teóricos. O parâmetro resolução também é para avaliar a separação entre os dois picos assim, que a gente está analisando. Eu tenho uma substância que saiu, eu tenho outro perto dela, ou pode estar distante, a gente analisa a resolução do cromatograma baseado nisso, essa separação, se ela está efetiva. Isso depende principalmente do fator de seletividade, que é o que a gente viu, o alfa, o tempo de retenção, que está associado ao tempo de retenção das espécies, tudo bem? E a largura dos picos, se é um pico mais estreito, se é um pico mais largo. Então, depende também do tempo de retenção e da altura da base, que eu vou determinar a partir da altura do prato teórico. Isso vai me falar se a resolução do pico e do cromatograma é boa ou não.
Então, desses parâmetros, a gente pode calcular e falar se a resolução está boa. Então, aqui, só para exemplificar para vocês, uma resolução baixa de 0,5, os picos estão sobrepostos, 0,75 eles começam a separar, em 1 eles estão quase separados, em 1,5 eles separaram. Ou seja, quanto maior a resolução, mais os picos estão separados entre eles, e o processo nosso, a gente fala que ele é mais eficiente, tudo bem? E aqui um outro parâmetro que a gente pode associar é comparar essa resolução que a gente determina com outro que é a razão entre as áreas. Então, uma mescla desses dois parâmetros, entre as áreas dos dois picos e a resolução deles, é que a gente determina quando o processo seja eficiente. Então, é melhor a gente ter uma alta resolução, como 1,25, por exemplo, e uma razão entre as áreas de 1 para 1, equivalente. Se as áreas forem muito desiguais, essa razão vai ser muito desigual, pode prejudicar o processo também de integração, de determinação da quantidade que tem da substância ali. Então, o ideal seria uma razão baixa entre as áreas, de 1 para 1, mais equivalente, e uma resolução, quanto maior a gente conseguir ter no sistema, a separação vai ser mais eficiente, vai ser melhor, bem? E aí a gente chega na equação de Van Dinter, que ele criou a partir de uns parâmetros para a gente determinar esse alargamento das bandas, porque a gente viu que o alargamento dessa banda, desse pico, não é bom. Se não é bom, então a gente tem que saber determinar isso associado ao quê? A vazão, que é um parâmetro que a gente pode controlar. Porque eu posso falar, eu posso controlar se a vazão é alta, se a vazão é baixa, eu posso mudar ela durante o processo, tudo bem? Então, a partir disso aí, a gente determina e escolhe quão eficiente vai ser nosso processo. Então, tem os caminhos múltiplos, a difusão longitudinal, que é B, e o tempo de equilíbrio. Esses três, e essa associação deles com a vazão, que é U, a gente consegue controlar no sistema, e a partir disso, ver o que é bom para o nosso sistema, trabalhar com ele até chegar numa condição ótima de análise, de separação, tudo bem? Então, os caminhos múltiplos, eles estão associados diretamente ao alargamento, tudo bem? Porque eles podem percorrer vários caminhos. Ó, eu tenho a substância aí, ó, em 1, 2 e 3. É a mesma substância, só que elas estão percorrendo caminhos diferentes dentro do sistema quando a fase móvel arrasta elas. Se elas percorrem caminhos diferentes, elas vão chegar ao final em tempos diferentes. Isso promove o quê? O alargamento das bandas. Se o caminho que elas percorrem forem parecidos, o pico vai ficar mais estreito e aí não vai ter tanto alargamento e o nosso sistema vai ser mais eficiente. Tá bem? Então, quando a gente tem uma coluna capilar, onde ele é mais homogêneo, a velocidade é mais alta, a gente tem um alargamento menor, o nosso sistema fica mais eficiente. O outro parâmetro, que é a difusão longitudinal, quando a gente adiciona a amostra ao sistema, as substâncias começam a interagir, elas tendem a se espalhar, a se distanciar, por efeitos de solvatação, por exemplo, as moléculas do solvente da fase móvel começam a circundar e carrear, e até um diferente de gradiente de concentração do analito, entre as fases e na mesma fase. Então, essa difusão faz com que o controle do analito mude naquele sistema. Então, se eu tenho uma maior vazão, o tempo de residência vai ser menor. Eu estou empurrando com mais força ali. Então, as substâncias vão sair mais rápido. Elas não vão ficar tanto tempo no sistema. Tudo bem? Então, a gente chega numa análise, por exemplo, que o alargamento está diretamente proporcional ao inverso da vazão. Então, ele é inversamente proporcional à vazão. Tudo bem? E isso ajuda a gente a entender e controlar o nosso sistema. Eu vou diminuir a vazão ou eu vou aumentar a vazão? O meu sistema está bom ou o meu sistema está ruim? Aí, na medida que eu vou otimizando ele, eu chego numa condição ideal para minha análise, tudo bem? E o terceiro, que é o C, lá naquela equação de Van Dinter, que é o tempo de equilíbrio. Ou seja, quanto tempo que se demora para as substâncias atingirem os vários equilíbrios que tem no sistema entre as duas fases, essa distribuição que tem. Então, aí, diferentemente do que acontece lá no longitudinal, se eu aumento a vazão, por exemplo, eu demoro com que as substâncias lá dentro atinjam os mini equilíbrios, os vários equilíbrios que vão ter no sistema. Se eu demoro a atingir esses equilíbrios, então eu promovo um alargamento da banda, que é pior para o meu sistema. Então, interfere dessa forma o tempo de equilíbrio. Se eu demoro a chegar no equilíbrio, alarga a banda. Se chega no equilíbrio rápido, porque a velocidade e a vazão vai ser menor, o pico fica mais estreito e o meu processo vai ser mais eficiente. Então, aqui, diferentemente lá da difusão longitudinal, quando eu tenho um alargamento da banda, ele é diretamente proporcional à vazão. Se eu aumento a vazão, eu aumento o alargamento. Se eu diminuo a vazão, eu diminuo o alargamento. E esses parâmetros a gente vai equilibrando e calculando até chegar numa condição ótima. Do ponto de vista prático,
quando a gente vai lá fazer um experimento no laboratório, seja cromatografia gasosa, líquida, qualquer uma, a gente tem que encontrar a vazão que atenda à nossa demanda, ou seja, que a gente consiga separar as espécies e que não tenha um alto tempo de análise, mas o objetivo principal é conseguir separar. Então, a gente vai escolher fase móvel, bombeamento, a vazão, temperatura, vários parâmetros. Eu priorizo um alargamento mínimo e uma boa resolução, como a gente acabou de ver ali, que é o ideal, melhor, ok, esse parâmetro. Eu escolho a composição da fase móvel, que é ideal para separar substâncias ali, nem mais nem menos, eu achei o ideal, a condição ótima para o meu sistema. E eu trabalho com a temperatura ideal de análise. Tem algumas condições que, alguns sistemas cromatográficos, que eles têm um forno ali que controla a temperatura, outros não. Então, você acaba trabalhando na temperatura ambiente do laboratório. Mas se o equipamento tiver um controle de temperatura na coluna, é melhor, porque você consegue controlar aquela análise sua. Partindo disso, a gente chega num cromatograma, numa separação excelente. Olha para vocês observarem aí, nesse cromatograma, B está muito bem separado, de A está com uma boa resolução, pouco alargamento, A também, e de A com C também está alargamento. Só que como o C ficou mais tempo na coluna, o que aconteceu? Mais tempo interagindo com a fase estacionária, o pico foi se alargando. Mas esse cromatograma a gente pode falar, por exemplo, que é um cromatograma ideal. Se está ideal, ok, a nossa análise ficou beleza, a gente vai conseguir determinar, a gente vai conseguir quantificar, o nosso objetivo foi cumprido do ponto de vista prático, experimental. Visto toda essa teoria, a gente vai para os tipos de classificação e depois a gente vai entrar um pouco mais nos equipamentos. Então, ela é classificada de diversas formas. Não se assustem muito com essa quantidade de informação aí. A cromatografia, né, partindo do princípio, ela se divide de acordo com o tipo da cromatografia que a gente está falando. Se ela é em coluna, aí imaginem um tubo cilíndrico, de acordo com a gravidade, certo? Ela vai ser processada dentro de uma coluna, ou planar, então ela vai, vou falar mais para frente, ela vai se dar sobre uma superfície plana. Dentro da planar, a gente tem, de acordo com a fase utilizada no sistema, certo? Fase móvel, que ela vai ser líquido, e dentro da fase móvel líquido, de acordo com a fase estacionária, que pode ser líquido, sólido ou fase quimicamente ligada, certo? A incoluna, da mesma forma, ela pode ter 3 tipos de fase móvel: gás, fluido supercrítico ou líquido. E dentro de cada uma dessas, ela tem a fase estacionária que pode ser classificada também: líquido, sólido ou quimicamente ligada. Tudo bem? E dentro dessas, a gente tem classificação para cada tipo, como vocês observam na legenda aí do lado. Ó. Tem a cromatografia em papel, em camada delgada, gás líquido, gás sólido, gasosa de fase ligada, supercrítica sólida, líquido líquido, líquido sólido, troca iônica, bioafinidade, por exclusão. Enfim, a gente tem um emaranhado de técnicas já desenvolvidas, que são muito eficientes, que a gente vai escolher qual usar. Primeiro, de acordo com o equipamento que a gente tem, depois, de acordo com o equipamento que a gente tem, com a substância, com a amostra que eu vou analisar, que tipo de substância que eu vou separar ali, aí eu vou escolher a fase móvel que se encaixa melhor, eu vou escolher a fase estacionária que se encaixa melhor, tudo bem? Eu vou controlar a vazão de modo que minha separação seja eficiente, vou controlar a pressão do sistema, vou utilizar a fase móvel, se é gasosa ou se é líquida, qual que é a composição dela, para no final eu obter o quê? Uma identificação, uma quantificação, se assim for, se puder, pelo aquele tipo de sistema, e o principal, uma separação boa. Eu consegui separar os analitos. Esse é o objetivo principal. Eu vou escolher isso qual técnica dessas de acordo com isso, tudo bem? Então, o tipo de classificação podem ser 6, de acordo com a forma física, fase móvel e estacionária, pelo modo como dá o mecanismo ali de separação entre eles, se é adsorção, é absorção, e a quantidade de amostra e a polaridade das fases, se é de fase reversa ou de fase normal, tudo bem? Então, pela forma física, o que diferencia é isso, é o que eu falei para vocês inicialmente. Então, a gente tem a cromatografia planar e a cromatografia em coluna. Na planar, a gente tem basicamente 2 tipos, que é uma cromatografia ambas, né, num plano, cromatografia em papel. Imagine que vocês recortam um pedaço de papel, coloca um pigmentozinho ali, coloca o solvente e, com o tempo, esse pigmento, ele começa a se dividir em vários, quer dizer que a gente está separando as substâncias ali numa superfície plana. E tem a cromatografia em camada delgada também, que a gente prepara
Uma superfície plana de vidro, por exemplo, pode recobrir ela com sílica, que vai ser a nossa fase estacionária. O solvente começa a caminhar por aquela superfície plana ali e começa a separar as substâncias também. Então, a gente tem aí dois tipos de cromatografia planar. O mecanismo é muito parecido. O que muda é só o tipo de superfície que eu tenho, tudo bem? E tem a cromatografia em coluna, que a gente tem um tubo cilíndrico, basicamente, onde a gente coloca a fase estacionária empacotada, ambientada com a fase móvel, tudo bem? E depois que ela está ambientada com a fase móvel, a gente coloca a substância e ela vai separar a amostra e ela vai separar as diversas substâncias que tem ali presente naquela amostra. Dentro da cromatografia planar, ó, vocês podem observar nessa figurinha do lado, que é basicamente como ela ocorre, ó. Eu tenho em P o padrão, que eu quero monitorar o tempo de retenção, qual que é o comportamento, tudo bem? E eu tenho a amostra em A. O que isso me indica? Que quando o solvente começa a subir, evaporar dentro do sistema, ele começa a se dividir. Olha na figura B, por exemplo. O que era um pontinho vermelho, são 3 pontinhos amarelo agora. O que significa isso? Que as 3 substâncias estavam misturadas na amostra em vermelho e agora elas estão sendo separadas, porque elas interagem de forma diferente com a fase estacionária e com a fase móvel. Tudo bem? Na terceira etapa, a gente tem essas substâncias ainda, 1, 2 e 3, mais distantes, e a gente tem um padrão do lado. O padrão está com o mesmo tempo de retenção de quem? Da substância 2. Estão vendo que eles estão no mesmo nível, no quadradinho, no retângulo C? Isso quer dizer o quê? Que provavelmente a minha amostra 2 é a mesma estrutura do padrão que eu utilizei como referência. Eu consegui separar 3 substâncias que estavam na amostra e ainda eu estou conseguindo fazer uma afirmação, uma quase-afirmação, que eu preciso de comprovar de alguma outra forma, de que a substância 2 é a substância que eu estava querendo separar e isolar das outras. Então, ocorre esse tipo de cromatografia por um mecanismo de adsorção, que eu vou explicar um pouco mais para frente. Depende, se o analito for mais polar, ele vai ficar menos retido, certo? A fase móvel vai arrastar ele mais. Se o analito for menos polar, ele vai ter um maior tempo de retenção, ele vai interagir mais com a fase estacionária. Então, a fase sólida, geralmente, é sílica ou alumínio, que a gente utiliza, e a fase móvel é um solvente orgânico volátil, pode ser acetonitrila, pode ser metanol, pode ser etanol, acetona. Ele vai caminhando ali por aquele sistema ali e vai arrastando e separando as substâncias, tudo bem? Fase móvel, solvente orgânico volátil. Fase estacionária, sólida, geralmente sílica ou alumínio. Na cromatografia em coluna, a gente tem basicamente 2 diferenças. A cromatografia clássica, que se utilizava muito lá atrás, mas que ainda se utiliza ainda, os químicos orgânicos, por exemplo, como eles trabalham com síntese, que é esse primeiro desenhinho aí, ó. Eles sintetizam e ali, durante uma síntese, uma reação, que eles querem produzir algum composto, muito raramente se produz um composto de forma isolada, com 100% de rendimento apenas do composto, certo? Geralmente tem uma mistura. Então, eles utilizam esse processo aí, mais o clássico, para separar os compostos e para poder juntar, pré-concentrar, para fazer uma síntese depois, outra reação depois, tudo bem? E tem a moderna, que são esses exemplos de coluna aí, ó, mais desenvolvida, com mais tecnologia, em aço inox, tudo bem? Que são utilizadas na cromatografia líquida de alta eficiência, que são equipamentos mais desenvolvidos, que eu já vou mostrar para vocês um pouco mais na frente. Então, elas são divididas em colunas preparativas, aí pelo tamanho, ó, tá vendo o comprimento? De 6 a 50 milímetros, colunas analíticas de 2 a 6 milímetros, colunas de microdiâmetro de 1 a 2 milímetros e colunas capilares, que é menor que 1 milímetro, o diâmetro interno dela, tá bom? Então, isso varia muito de acordo com a função que eu quero daquele processo cromatográfico, tudo bem? Eu quero separar, eu quero preparar, certo? O princípio básico é da separação, mas depende a quantidade, a concentração que eu tenho, se eu quero trabalhar com muito, se eu quero trabalhar com pouco, se eu quero proteger o meu sistema analítico, eu utilizo uma de guarda, que eu já vou falar para vocês também. De acordo com a classificação da fase móvel, a gente tem 3 tipos, de acordo com esse estado físico dela. Então, na cromatografia líquida, por consequência, o estado físico que a fase móvel vai estar é um líquido, um solvente que a gente vai utilizar para arrastar as substâncias enquanto passa pela fase estacionária, certo? Na cromatografia gasosa, então a gente tem as moléculas mais separadas, vai ser um gás, tudo bem? Que a gente tem ali como o fluido, que vai ser a fase móvel, que a gente vai conseguir carrear e separar essas substâncias. E tem o terceiro, que é a cromatografia supercrítica, onde a gente tem um fluido ali, uma substância no vapor pressurizado ali,
onde a pressão e a temperatura muito alta, onde ele consegue arrastar essas substâncias e separar dela também. Então, o que a gente classifica aí são essas três formas. Na cromatografia líquida, tem a clássica, como eu falei para vocês, a gente tem uma coluna, um tubo cilíndrico de vidro, onde tem a fase sólida lá dentro, a gente condiciona com a fase móvel líquida, e a gente tem esse processo todo acontecendo pela ação da gravidade. Na cromatografia líquida de alta eficiência, que é a mais moderna, certo? Um equipamento caro. Então, a gente tem a fase móvel, que arrasta ela e passa por um sistema de pressão por dentro dessas colunas que já são mais desenvolvidas. O mecanismo de separação é a mesma, só que a gente tem um sistema mais moderno, mais sofisticado, com quantidades menores, e a gente tem um sistema mais antigo. Esse antigo se usa muito ainda, dependendo da finalidade, como eu falei para vocês. Os químicos orgânicos utilizam muito por essa finalidade que eles têm de separar os compostos para depois isolar e continuar uma reação química, para criar um novo composto e tal. A cromatografia gasosa, né, que é a fase móvel na parte gasosa, então aqui a gente tem um exemplo de uma coluna, por exemplo, de 30 a 45 metros, então ela é bem fininha, então os compostos percorrem tudo isso aí, e tem a cromatografia gasosa de alta resolução, que é um diâmetro menor ainda, que a fase estacionária está depositada ali no interior dela, ó, que é bem pequena, aguenta pressão muito mais altas, e, consequentemente, a gente vai ter uma vazão maior, com o sistema controlado, e a gente vai ter uma separação mais eficiente, os picos mais bem definidos e resolvidos. Tudo bem? E, por último, a cromatografia de fluido supercrítico, dentro dessa característica que eu mostrei para vocês do tipo da fase móvel. Então, aí um gráfico clássico aí, não é de nenhum fluido supercrítico, nenhuma substância especificamente, só de forma genérica. Então, só que o comportamento é semelhante, obviamente, com variações das características das substâncias, né? De pressão por temperatura, então, tem onde ele está na fase sólida, na fase líquida, na fase gás, e essa parte que é acima do ponto crítico aí, temperatura e pressão, que ele está na condição de um fluido supercrítico. E esse fluido que é utilizado quando a temperatura máxima, na transição do líquido para o gás, é um aumento da temperatura. Então, a gente chega nessa condição de fluido supercrítico. Nessa condição de fluido supercrítico, a gente utiliza ele como fase móvel no sistema para promover a separação. Aqui alguns exemplos de substâncias que são utilizadas como fluido supercrítico, né, como essa fase móvel e alguns parâmetros dele. Então, se chega nessa condição, por exemplo, o dióxido de carbono, transforma ele na condição dele de ficar em fluido supercrítico, e aí sim utiliza ele como fase móvel no sistema. Tudo bem? Aí a fase estacionária, esse tipo de classificação, de acordo com o tipo dela, né, ela pode ser sólida, ela pode ser líquida, assim como fase estacionária, a gente pode ter uma permeação em gel, por exemplo, a gente pode ter equilíbrio entre dois líquidos, onde a fase móvel é líquida, a fase estacionária é líquida também, tudo bem? E a gente tem a fase que a gente chama de quimicamente ligada, onde a gente tem uma matriz, um suporte sólido, só que o que interfere vai ser as substâncias que a gente vai funcionalizar essa matriz, ou seja, a gente vai deixar substâncias na superfície dessa matriz, e essas substâncias